Bom dia. Vamos começar nossa aula de número 16. E na aula passada a gente fez uma conta interessante, né? A gente pegou uma curva dentro de uma superfície. A gente imaginou essa curva variando suavemente dentro da superfície, com as extremidades fixas. E a gente derivou o comprimento, né, ao longo dessa família, é um parâmetro de curvas. Hoje a gente vai fazer uma conta parecida para a superfície, certo? Então a gente vai imaginar uma superfície regular em R3, uma família, um parâmetro variando essa superfície regular, e vamos calcular a derivada da área. E vamos ver o que vai aparecer, né? Na conta de ontem, o que apareceu foi a curvatura geodésica da curva dentro da superfície. Então, a situação que a gente quer considerar é a seguinte. Então, eu tenho S, uma superfície regular, em R3. E eu quero fazer... Bom, vou fazer um esquema aqui. Eu quero considerar uma variação suportada dentro de uma vizinhança coordenada, certo? Então, aqui você vai ter que imaginar uma superfície, tá bom? Essa é a vizinhança coordenada dentro do R3. E eu quero produzir uma variação que só move a superfície dentro dessa região aqui, tá bom? Então, como eu posso descrever isso? Então, eu tenho a superfície regular e seja V intersectado com S, uma vizinhança coordenada, S, com V intersectado com S igual a x de U, onde x vai desse aberto de R2, em V intersectado com S, é uma parametrização. Tá bom? Certo, aí agora eu quero considerar uma função suave na superfície com suporte compacto contido dentro dessa vizinhança coordenada. Tá bom? Bom, como é uma vizinhança coordenada, nessa vizinhança coordenada a gente consegue definir um campo suave de vetores normais, né, ao longo da superfície. Então eu tenho aqui o campo normal unitário, que, bom, é associado à parametrização, né? Então, no ponto x de P, esse campo é igual a XU. No ponto x de Q, esse campo é igual a XU de Q vezes XV de Q, divididos por XU de Q vezes XV de Q. Certo, então, o que eu vou fazer agora? Como eu vou mover a minha superfície S, né? Em cada um desses pontos, eu vou calcular o valor da função, né? Vou considerar o vetor, que é esse valor, vezes o normal, e vou andar ao longo da reta, né, que começa nesse ponto e sai nessa direção. Então, essa é a variação que eu vou considerar. Então, eu vou considerar a função, que é uma função de duas variáveis, né? Uma variável é o tempo, o parâmetro da deformação. Outra variável, o ponto da superfície. Ela vai em R3. E o que ela faz? Ela pega um ponto T
e um ponto P e calcula P mais T vezes o vetor φ de P vezes esse normal no ponto P. Tá bom? Então é claro que essa fórmula aqui é igual a P fora dessa região onde a gente está considerando, né? Porque essa função tem suporte compacto, e dentro da região onde o N está definido, a gente tem essa fórmula aqui, tá bom? Então, essa função, quais são as propriedades dela, né? Então, a primeira é que o f de 0p é igual a p para todo p em S, certo? Então, o 0 realmente é o parâmetro correspondente à superfície inicial. E outra coisa é a questão do suporte compacto, né? Então, ft de p também é igual a p, isso para todo t e para todo p que não está na vizinhança coordenada, certo? Então, essa variação aqui não faz nada em pontos fora dessa vizinhança coordenada. Tá bom? E o que mais? De fato, se eu fixo um T, a aplicação aqui é suave, né? Porque esse é suave é uma aplicação definida na superfície que é suave. E, de fato, mais do que isso, se T é suficientemente pequeno, então, esse conjunto aqui, que eu vou chamar de S de T, ele é igual a F. Vamos ver se essa notação fica clara. Eu fixei o tempo T, né? E tomei a imagem de todos os pontos da superfície. Esse conjunto aqui é uma superfície regular. Tá bom? Então, como é que isso seria no desenho, né? Então, minha função aqui tem suporte compacto dentro do V. Então, ela faz assim, não sei, toma valores positivos, negativos, mas se anula aqui numa vizinhança do bordo dessa região, né? Então, o que eu estou fazendo é mover a S de acordo com esse perfil, né? Então, eu vou ter uma família de superfícies aqui. ST, né? Todos dentro dessa região V, se o T é suficientemente pequeno. E, bom, qual é a parametrização, né, dessa superfície, né? Certo, fora dessa vizinhança coordenada, ST é o próprio conjunto S. Então, não tem nada a fazer. O que eu preciso me preocupar é com a parametrização dessa região onde eu mexi a superfície. E nessa região, eu posso definir xt como uma função que vai do mesmo aberto U, domínio da parametrização x, em V intersectado com... Bom, em V, nesse aberto V, a imagem certamente está contida em V, se o t é suficientemente pequeno. Então, o que ela faz? Então, ela vai pegar o ponto Q em U e mandar no ponto, bom, x de Q, mais t vezes o φ no ponto x de Q e o normal, né, no ponto x de Q. Certo? Então, eu posso até substituir aqui esse normal de modo mais explícito pelo vetor
XU vezes XV, divididos por XU vezes XV, calculado no ponto Q. Tá bom? De fato, essa, se você quiser, para o T fixo, né, essa é a expressão de coordenadas dessa aplicação aqui, né, com T fixo. O que mostra que ela é suave, né, como eu havia dito. Então, então é isso. E o T precisa ser pequeno, né, porque, bom, se o T fosse muito grande, eu posso sair da vizinhança, ou então pode ter um pedaço de superfície aqui chegando, né, por esse lado, assim, né, não sei. E aí criaria uma autointerseção transversal. Então, realmente eu preciso que o T seja pequeno. Antes eu posso tomar um T uniformemente pequeno, porque eu estou fazendo variação com suporte compacto, né? Então tá. Então eu tenho essa parametrização. E agora a questão é estudar, como eu disse, a função que pega T nesse intervalinho e manda na área da superfície ST. Certo? Bom, de fato, mais precisamente, como essa mudança da área, como a superfície ST coincide com a superfície S fora do aberto V, que eu considerei, a variação da área, que é o que eu quero estudar, só vai acontecer realmente nessa região. E veja que é uma coisa com suporte compacto, né? Então, essa coisa vai ser um número finito e é algo que eu posso calcular usando, né, a fórmula que eu dei quando eu falei sobre integração, né? Quer dizer, essa é uma vizinhança que é uma vizinhança coordenada. Então, essa integral aqui pode ser calculada. Essa área aqui pode ser calculada como uma integral, né? Em U da função que é, então eu vou denotar assim, né? É T, GT menos, não sei, deixa eu ver onde eu quero colocar o T, talvez embaixo. É T, GT, F de T ao quadrado, que é o elemento de área, né? Nesse sistema coordenado, certo? Onde é T, é dt xt, não, desculpa, du xt, né? A parametrização eu fixo T, é a parametrização xt, aí eu derivo em U, calculo o produto interno, isso me dá o ET. ft é du xt, dv xt. E g de t é dv xt, dv xt. Certo? Então, são os coeficientes da primeira forma fundamental de ST com respeito a essa parametrização xt. Tá bom? Bom, uma coisa a se observar, né, é que como função das duas variáveis aqui, né, t no intervalo e q nesse aberto, essa função aqui é uma função suave, né, definido no intervalo vezes o aberto u. X, a aplicação é suave, isso aqui é suave, a φ por definição é suave, então a expressão dela em coordenadas é suave. Então, o t multiplicando, então essa expressão é suave. Então, eu posso considerar, né, esse xt aqui como esse x, né, eu fiz uma extensão do x, né, para uma nova variável e essa extensão é suave. Eu estou comentando isso porque eu vou querer derivar em t,
derivar em u, e vou querer também comutar essas derivadas, né? E só estou observando aqui que a suavidade conjunta, né, nas duas variáveis permite fazer isso, tá bom? Certo? Então, concordam que essa área é igual a essa função aqui? Não? Então, aí essa função, por causa dessa observação que eu acabei de fazer, né, como função de t, ela também é suave, né? Então, eu vou poder derivar aqui, e a derivada vai cair dentro da integral, e é esse o cálculo que eu vou fazer. Então, o que eu quero fazer agora é calcular d dt da área de ST intersectado com V. Tá bom? Bom, essa derivada fora da integral pode ser posta para dentro como uma derivada parcial. E aí eu tenho que derivar, né, essa raiz quadrada. E o que isso vai dar, né? Então, 1/2 raiz de ET GT menos FT ao quadrado. E no numerador, eu vou ter dt ET vezes GT mais ET dt GT menos 2 FT dt FT. Tá bom? Tá bom, agora eu vou fazer uma manipulação aqui, vou reescrever o que está escrito, colocando em evidência aqui essa raiz quadrada, né? Porque da mesma forma que eu comecei com uma fórmula que é implícita e independente de coordenadas, no fim da conta eu quero chegar numa expressão que é independente de coordenadas. Ou seja, eu vou expressar o meu resultado como a integral de alguma função na superfície, não no sistema de coordenadas. Então é por isso que eu vou colocar esse elemento aqui de área, né, em evidência. E ao fazer isso, para compensar, eu preciso que o denominador passe a ser ETGT menos FT ao quadrado. Tá bom? E aqui é o mesmo numerador. Muito bem, então vamos tentar analisar essas derivadas, né? Então, se a fórmula do ET é essa aqui, o que acontece quando eu derivo em t? Bom, pela regra, né, de como se deriva um produto interno, eu tenho o quê? Aqui é x du, né? Então eu vou ter duas vezes du xt dt du xt. Mas aí, usando a suavidade, eu posso comutar as derivadas e eu vou ter essa expressão aqui, certo? Agora, essa derivada aqui é fácil de calcular, né? A derivada do xt como função de t. Por quê?
olhando para essa fórmula aqui, né? Qual a derivada disso em t? É simplesmente esse vetor, φ vezes o normal, né? Então, eu vou escrever assim, φ composto com x vezes o normal, né? Subentendido que esse normal é esse campo de vetores aqui, tá bom? Então, eu posso substituir isso aqui, né? Então, o que eu vou ter? 2 du xt du φ vezes o normal. Mas veja que esse normal é o normal não da superfície ST, certo? Esse normal é o normal da superfície original, S0. Esse campo é fixo, né? É o associado ao tempo t0, a parabolização original. Então, eu estou falando isso, né? Porque a tendência aqui será o quê? Bom, aplicar aqui a regra de Leibniz, né? E tentar cancelar aqui o n com esse vetor aqui. Mas observe também que esse vetor aqui, por outro lado, para o t diferente de zero, esse vetor, eu não sei qual a relação dele com o normal da superfície original, né? Porque o t diferente de zero vai ser esse ponto aqui, vai dar um vetor tangente a essa sigma t. E, bom, qual a relação disso com o normal inicial? A gente não sabe. Mas a conta que a gente quer fazer é a conta da derivada no t igual a zero. Aí no t igual a zero a gente vai conseguir, tá? Então, em t igual a zero, eu vou ter o quê? Então, 2 vezes essa derivada parcial aqui, vezes du x0 n, bom, e isso é zero, mais φ du x0 du n. Agora essa expressão a gente reconhece, né? Derivei a normal e fiz um produto interno com o vetor coordenado. Isso é um dos coeficientes da segunda forma fundamental, né? Mais ou menos. E no caso eu acho que é menos, né? Com a nossa convenção. Então, esse termo se anulou, sobrou menos 2 vezes, φ composto com x, e o coeficiente da segunda forma fundamental. Tudo bem? Foi convincente a dedução? E você pode fazer a conta parecida, né, para as outras derivadas. Então, dt em t igual a zero do ft vai dar menos 2 vezes φ vezes o fzinho da superfície no tempo t igual a zero. E o dt em t igual a zero do g maiúsculo vai dar menos 2 vezes φ composto com x, o gzinho no tempo t a zero. Certo?
Querem fazer a conta ou já estão? Agora eu tô... Posso continuar? Só estou na dúvida da conta do FT. Se é 2 ou 4. Chegou nessa conta aqui? Tá, então deixa eu fazer no cantinho aqui enquanto vocês estão pensando, só para ver se eu não errei aqui. XU, XV. Tá certo, é isso mesmo. É isso mesmo. Vai aparecer. O 2 apareceu aqui porque é essa soma, né? Porque são termos iguais, o 2 vai aparecer ali quando eu combinar os dois termos. Então, não tem erro, essa conta aqui está certa. Tá? Vocês podem verificar com calma depois. Então, agora vamos substituir, né? Vamos substituir. Então, substituindo na nossa fórmula para a derivada da área, no tempo t igual a 0, o que a gente vai ter? Então, tudo aqui aparece com 2, com menos 2, e tem esse 1 meio do lado de fora. Então, vou já colocar um sinal de menos 1, né, do lado de fora, certo? Essa integral é uma integral no domínio da parametrização, U. E o que eu tenho? Bom, o denominador é o E, 0, G0 menos F0 ao quadrado. Calculando o tempo t igual a 0. Temos o elemento de área aqui. du dv. E o numerador vai ficar, então, derivado do ET vezes o G0 mais E0, essa derivada, menos 2 F0, Fzinho 0, mas faltou multiplicar tudo por φ nesse sistema de coordenadas. Φ composto com x. Certo? E agora, olhando isso, a gente se lembra de alguma coisa, né? O que é isso aqui? Que combinação de coeficientes da primeira e segunda forma fundamental é essa combinação aqui. É a cobertura média, né? Mais precisamente, 2 vezes a cobertura média. Então, eu cheguei à conclusão que isso deu a curvatura média nesse sistema de coordenadas, né, associado a essa escolha de normal. Vezes φ composto com x, a expressão da φ em coordenadas, vezes o elemento de área. E aí isso é interessante, porque a gente pode escrever isso como uma integral agora nessa região V intersectada com S, né? Porque essa fórmula aqui dá em coordenadas, né, a integral da função h, agora eu entendo h definida, né, nos pontos da superfície,
a φ definido nos pontos da superfície, né? E é isso, e o elemento de área da superfície, certo? Então, se você quiser, só para talvez ser um pouco mais preciso, pensa no h como uma função na superfície, né? H composto com x é a expressão dela em coordenadas. A expressão dela em coordenadas é 2 vezes essa expressão. Então, assim, talvez fique mais claro entender, né? O que eu fiz daqui para cá, né? Realmente, usei a definição do que significa essa integral. Escreve a função integrando em coordenadas, multiplica pelo elemento de área e integra no espaço euclidiano. Tá bom? Então, a curvatura média foi o que apareceu nessa conta, né? Então, na conta da derivada do comprimento, apareceu a curvatura geodésica. Agora, nós vemos a curvatura média aparecendo. E tem mais uma transformação que eu vou fazer aqui, que é a seguinte, né? Observe que essa expressão aqui ainda não é independente das escolhas que nós fizemos, né? Porque, bom, não de um jeito óbvio, né? Não é obviamente independente das definições que a gente fez, porque a gente escolheu esse normal e o h, né, depende da escolha de normal. Então, seria legal ter uma expressão dependendo do vetor curvatura média, né? Mas o que é o vetor curvatura média? Num sistema de coordenadas. É o h, que você calcula assim, vezes o normal desse sistema de coordenadas. Né? Então, eu posso reescrever esse integrando aqui como um produto interno entre o vetor curvatura média e o vetor normal, vezes a função φ. Certo? Normal é unitário, né? Esse produto interno dá exatamente h vezes φ. Mas o que é φ vezes o normal, né? Φ vezes o normal é o campo variacional da minha variação, né? Como da outra vez, né? A gente tinha uma variação, a derivada em t, no tempo t igual a 0, da velocidade infinitesimal com que eu estou movendo a minha superfície. E no caso dessa variação específica aqui, né? A derivada em t dá φ vezes o normal. Certo? Então é isso. Então, esse cara aqui é o campo variacional da variação f. Tá? Desculpe a confusão. Bom, f aqui é a função, mas tem esse f aqui também. Bom, vocês não vão se confundir com isso. É o campo variacional da variação f. Certo? Então é isso. Essa é a fórmula final que eu estava buscando. A derivada da área é controlada aqui pelo vetor curvatura média e o produto interno dele com a direção, né, que eu estou variando a minha superfície. Então, deixa eu destacar isso como uma fórmula, né? Fórmula da primeira variação da área. Porque a gente pode colar
né, nós começamos com uma hipótese simplificadora aqui, né, de que a variação está acontecendo dentro de uma vizinhança coordenada. Mas não é necessário, né? Na nossa conta, a gente pode quebrar, né, o cálculo em vizinhanças coordenadas, desde que o suporte da variação seja compacto, e somar todas essas contribuições, e vai fazer sentido a mesma fórmula que a gente escreveu aqui. A fórmula vai fazer sentido, vai ser a mesma fórmula de fato. Então essa é a fórmula da primeira variação. Se você supõe a superfície orientada, tudo bem? Orientabilidade, para fazer essa integral com região maior e polar. Precisa? Eu acho que não. Não, acho que não. Porque essa expressão aqui não depende, né, da escolha normal. Se eu troco a normal, isso aqui vai mudar de sinal, mas esse aqui também muda. Não, desculpe. Calma, vamos ser cuidadosos. Preciso ser... o que eu quero dizer, né? Eu acho que mesmo sendo orientável, é para esse sinal dessa derivada mudar mesmo. Mesmo a superfície sendo orientável. Porque a gente está variando a área... No sentido contrário, né? Numa direção escolhida, né? Aí quando troca a orientação, a gente está variando no outro sentido. Ou seja, quando você muda o sinal aqui, muda o sinal aqui também, né? Bom, eu acho que não precisa. Mas aí é claro que o que vai aparecer aqui não é φ vezes o normal, né? Porque o normal não está definido globalmente, mas vai ser um campo V, que é normal superfície em todos os pontos. Né? E se eu tenho uma superfície que não é necessariamente orientável ou não, faz sentido falar em campos de vetores que são normais, né? E suaves. E tem suporte compacto. Né? Aí eu tenho que definir a variação φ, a variação f, né? Que pega P mais T vezes esse campo. Esse campo V. Aí, fazendo a conta, o que vai aparecer aqui vai ser o V. É o campo variacional. Né? Então, também tem a fórmula nesse caso. Mas tá bom, então já viu que a gente pode demorar bastante tentando formular a fórmula no caso geral, mas eu vou escrevê-la e bom, vamos usá-la. Eu acho que na prática, no curso, a gente só vai aplicar realmente localmente ou então em coisas que são compactas e, portanto, orientáveis, né? Mas tá bom, então deixa eu escrever aqui, seja S superfície regular V um campo de vetores um campo suave de vetores normais a S, V não, W, né? Com
suporte, compacto, no aberto, deixa eu pôr o aberto limitado, V contido S. Então, isso aqui faz sentido, né? Estou calculando. A área de uma parte compacta, né, da superfície. Agora não ficou bom, não. Tá, então deixa eu definir antes a variação. Seja ST igual a conjunto dos pontos P mais T, V, P. Certo? Para T pequeno, isso é uma superfície também. E W, né? W é o meu campo. Então, é que aqui eu me restringi a variações normais, né? Da forma φ vezes um campo unitário. Mas não preciso fazer essa restrição, não. Realmente, esse caso é muito simplificado, mas tá bom. Deixa eu enunciar o caso geral. Então, seja ST igual a P mais TWP, para T pequeno, de modo que se T é a superfície regular também. Então, se eu calculo a derivada da área, no tempo t igual a zero, isso dá menos 2 vezes a integral na superfície original, S, vetor curvatura média de S, né? Produto interno com esse campo W. Tá bom? E essa é a fórmula, essa é a chamada fórmula da primeira variação da área. Tá? Então vamos explorar essa fórmula, né? Porque ela sugere uma observação interessante, né? Lembre-se que ontem nós deduzimos que as curvas que realizam a distância entre dois pontos dentro da superfície têm curvatura geodésica identicamente nula. Então, ter curvatura geodésica identicamente nula é uma condição necessária para ser uma curva que realiza a distância. E aqui a gente pode fazer uma observação também parecida, né? Quer dizer, se a curvatura média é identicamente zero, então essa derivada é zero para qualquer variação que eu escolha. E reciprocamente, se essa derivada é zero para todas as variações, ou seja, se essa variação é zero para todas as escolhas de φ, usando aquele lema da aula passada, o lema fundamental do cálculo das variações, vai me dar como conclusão que o H tem que ser zero. Certo? Então, essa observação.
a superfície tem vetor curvatura média identicamente zero, se somente se para toda variação de S com suporte compacto, né? Tem-se que a derivada da área é igual a zero. Tá bom? Então, do ponto de vista, né, da área das superfícies, né, as superfícies mínimas são bastante especiais. Elas são os pontos críticos dessa função área no espaço das superfícies. Muito bem, então, como a gente definiu superfície mínima, ou desculpa, como a gente definiu superfície que tem curvatura média igual a zero, vamos agora tentar explorar, né? E já vimos que elas são interessantes do ponto de vista geométrico, né? Vamos tentar estudar um pouquinho e tentar entender quem são essas superfícies que satisfazem essa hipótese. Você diz aqui para toda variação, você quer dizer para qualquer ponto normal, V2 não mais W, né? Definir uma variação. É uma variação com suporte compacto, exatamente, para toda variação como essa que a gente trabalhou aqui. Essas variações geradas por escolha de uma função com suporte compacto e movendo na direção normal com essa velocidade dada por essa função. Veja que ela é local, realmente eu posso tomar nas vizinhanças coordenadas, né? Eu quero provar que o H é zero num ponto, acho uma vizinhança coordenada daquele ponto, faço variações arbitrárias suportadas naquela região, a fórmula que eu deduzo é exatamente essa aqui. E aí, se H fosse diferente de zero, para uma escolha esperta do φ, eu teria uma contradição com isso ser igual a zero. Tá. Então é isso. Então, como é que eu formulei agora? Eu já defini, né? Exatamente. Então, eu defini a definição. Certo, deixa eu fazer um comentário, né? Porque para fazer uma conexão mais clara com a aula de ontem, né? Porque na aula de ontem a gente pegou dentro da superfície 2 pontos e se perguntou qual a propriedade, quais são as condições necessárias satisfeitas por uma curva que une esses 2 pontos e tem o menor comprimento possível. Essa foi a pergunta que a gente formulou, né? E deduzimos como condição necessária que a curvatura geodésica é identicamente zero. Vimos também que essa condição não é suficiente. Lembra-se daquele exemplo dos equadores, né? Eu posso ter geodésicas ligando 2 pontos, sem que essa geodésica seja a que realiza a distância entre 2 pontos. Agora, essa conta que a gente fez hoje também serve para responder uma pergunta análoga, no caso de superfície. Então, a pergunta poderia ser a seguinte, né? Imagina aí que você tem um contorno dentro do R3, uma curva de Jordan dentro do R3, e que você queira estudar a área das superfícies que são delimitadas, né, por essa curva, né? Aí você pode se perguntar, bom, dentre todas as superfícies, o que eu posso dizer sobre aquela que tem a menor área? Fazendo essa conta aqui, né, você conclui que essa de menor área tem que ter curvatura média igual a zero. Aí você vai me levar a falar de muitas coisas.
Ah, depende de que tipo de superfície você está considerando. Ah, então, esse é o assunto, né? Quer dizer, é todo um assunto. Esse problema que eu formulei aqui, né? É conhecido como o problema de platô. Né? Dado um contorno, em R3, você tenta encontrar a superfície de menor área que delimita esse contorno. E esse problema Platão era um físico, né? Ele formulou esse problema porque ele estava estudando filmes de sabão, né? Ele pegava lá um arame, colocava na solução com detergente, né? Tirava e aquilo formava uma película. E por razões físicas ele percebeu que esse objeto deveria minimizar a área localmente, nas partes onde esse objeto é suave. E qualquer contorno que ele testava, ele achava um filme de sabão correspondente, né? Então existe sempre, mas aí os matemáticos, né, querem transformar isso numa teoria matemática. Então, esse problema rendeu a beça, né? Quer dizer, você começa a pensar sobre ele mais profundamente, aí você começa a entender, mas peraí, o que é superfície mesmo? Você começa até a pensar o que é superfície, o que é a área de uma superfície, e tudo isso levou a vários desenvolvimentos. E até que em 1920, por aí, dois matemáticos, o Douglas e o Rado, provaram o seguinte enunciado. Esse enunciado eu posso citar, talvez, rigorosamente, né? Então, se eu tenho uma curva aqui de Jordan, né, em R3, fechada e simples, que é suave, então existe uma aplicação do disco D2, tá? No R3, o bordo parametriza a curva do bordo, continuamente, e esse disco tem a menor área dentre todos os discos que delimitam essa curva. E ter provado isso deu ao Douglas a primeira medalha Fields, né? Ele dividiu junto com o Alforros de análise complexa, né? Então é isso, é toda uma teoria interessante que se desenvolveu em torno desse problema, né? De minimização de área, né? Mas nesse curso a gente não vai falar sobre essas coisas. A gente vai pelo menos observar, né, que, se você é feliz e encontra uma solução que é suave, no sentido do curso, né, uma superfície regular, então essa solução tem a seguinte propriedade: seu vetor curvatura média é zero em todos os pontos. Certo? Porque se o cara tem a menor área dentre todas as possíveis, eu pego um compacto aqui, posso fazer uma variação com suporte compacto, faço essa conta, essa derivada vai dar zero para toda φ que eu escolha, portanto, a H é igual a zero. Tá bom? Então é isso. Então, e já vamos ver que, assim como os geodésicas não necessariamente são curvas que realizam a distância entre dois de seus pontos, as superfícies que têm curvatura média zero não necessariamente são a superfície de menor área para um contorno dado. Tá? Já vamos ver isso. Mas deixa eu destacar então a definição. Então a definição é a seguinte: uma superfície regular em R3 é dita mínima quando seu vetor curvatura média é identicamente zero.
E observe que isso significa o quê? Bom, em cada ponto, se eu escolho aí um normal na vizinhança desse ponto, eu posso falar das curvaturas principais, significa que a soma das curvaturas principais é zero, né? Então, se uma curvatura principal é negativa, a outra tem que ser positiva para compensar. E se uma delas é zero, a outra tem que ser zero. Porque é o único jeito da soma ser zero. Então, superfícies mínimas tem curvatura gaussiana menor ou igual a zero. Né? As curvaturas principais ou têm sinais opostos, ou são ambas iguais a zero. Todo ponto ou é hiperbólico ou é planar. E isso já permite deduzir uma consequência, né? Como a gente provou que toda superfície regular compacta do R3 contém um ponto elíptico, isso já diz que a gente não vai encontrar mínimas dentre as superfícies compactas, né? Então, superfícies regulares, quer dizer, não existem superfícies regulares compactas e mínimas em R3. Não existem superfícies regulares mínimas compactas. Eu acho que fica melhor escrito assim. Regulares mínimas compactas em R3. Certo? E só o cuidado no uso das palavras, né? A gente está falando de superfícies regulares, né? Superfícies regulares não tem bordo, né? Não são como nessa situação desse problema aqui, né? Nesse problema aqui a gente está considerando superfície que tem um bordo dado pela... E é claro que a gente espera uma solução compacta para esse problema, né? Mas as superfícies regulares compactas em R3, elas não têm bordo. E elas não podem ser mínimas. A gente vai talvez explicar isso também de outras formas. Deixa eu apagar aqui. Certo, porque agora o que eu quero explicar são os exemplos. Então, vamos procurar exemplos, né, de superfícies mínimas, né? Então, é claro que se a curvatura fundamental, se a segunda forma fundamental é identicamente nula, o traço dela é identicamente nulo. Então, em particular, exemplos de mínimas são as superfícies com segunda forma fundamental identicamente zero. Quem são elas? Se a segunda forma fundamental é identicamente zero, em particular, ela é umbilical, né? É um pedaço de plano, exatamente, um aberto contínuo no plano, né? Então, S aberto contido em plano. E é claro que a média, né, da segunda forma fundamental é zero. Então, planos, né, são superfícies mínimas. Qualquer subconjunto aberto de um plano é uma superfície mínima, regular em R3.
Agora, outro exemplo. Então, vamos procurar impor alguma simetria, né? Para ver se a gente consegue encontrar algum exemplo não trivial. Então, o que eu gostaria de falar agora são sobre as superfícies mínimas de revolução, né? Então, vamos fazer algumas continhas. Deixa eu pegar aqui a parametrização que eu escolhi. Então, superfícies de revolução. Certo. Então, para simplificar aqui a exposição, eu vou considerar uma curva perfil que é gráfica sobre o eixo Z. Tá bom? Então, essa curva aqui é da forma uma função, né? De Z. E essa simplificação vocês vão ver que é razoável, né? Porque se o vetor tangente é não horizontal, ele projeta aqui no eixo horizontal como um vetor não nulo. Então, a gente pode aplicar o teorema da função inversa, né? E escrever aquele pedaço de superfície como gráfico. Agora, se o vetor é horizontal, aí a gente já tem um candidato para ser a mínima, né? Que passa por esse ponto tangencialmente. É só pegar a reta, né? A revolução dela vai dar o plano que a gente já conhece. E é claro que, assim como a gente pensou, né? No caso das curvas com curvatura gaussiana constante, essa equação aqui, h igual a zero, vai se refletir como uma EDO aqui para essa função φ, né? Uma EDO de segunda ordem. Então, é natural, né? Se a condição inicial for essa, eu já tenho uma solução, que é o plano, então basta considerar as outras possibilidades. Tá? Então, eu vou considerar um pedaço aqui de superfície de revolução descrita por um gráfico. Então, a parametrização, então deixa eu até escrever aqui, curva perfil, gráfica sobre eixo Z. Então, qual é a parametrização que a gente escolhe? X de S θ, nessa ordem, φ de S, cosseno θ, φ de S, seno θ e S. Ok? Então, a superfície que a gente está considerando aqui é um pedaço aqui. Aliás, observem que localmente, né? Quer dizer, fora de um ponto planar, a superfície mínima, ela tem um comportamento de célula, né? Porque tem uma curvatura principal que é positiva, outra curvatura principal que é negativa. Mas é uma célula super equilibrada, né? Porque em cada ponto, a soma da menor curvatura principal com a maior curvatura principal dá zero. Então, esteticamente, né, as mínimas são bonitas, né? Eu poderia mostrar imagens aqui e elas têm essa forma bem equilibrada, né? Então, tá bom. Então, por isso que eu desenhei uma coisa assim, né? Porque eu já sei que vai ter uma célula, né? Uma das curvaturas principais vai ser associada a essa direção principal, que é a direção horizontal, né? Já sabemos isso. E essa tem uma curvatura apontando para dentro. Logo, a outra parte tem que compensar apontando para fora. Tudo bem. Então, essa análise qualitativa. Vamos fazer as contas, né? Então, primeiro vamos calcular os coeficientes das formas fundamentais. Então, eu preciso calcular x de S. Então, isso dá filhinha, cosseno θ, filhinha, seno θ, 1. O x de θ dá menos φ, seno θ, φ, cosseno θ e 1. Vai
Interessante como nesse curso, né, as únicas funções que a gente deriva são senos e cossenos, né, basicamente. Mas é claro que você pode fazer a conta com fórmula mais complicada, né? Mas então, x, s, né, e... logo, o E, o F e o G da primeira forma fundamental são iguais a aqui. Bom, então a norma desse vetor aqui ao quadrado é φ' ao quadrado, cosseno ao quadrado, mais φ' ao quadrado, seno ao quadrado. Tá? Φ' ao quadrado, mais 1. Aqui eu derivei errado, vocês não falaram nada. A derivada de S em θ é 0, né? Então, o F é esse produto aqui. Vai aparecer φ' com sinal de menos, cosseno, seno, φ', seno, cosseno com sinal de mais. Então, a soma aqui vai zerar e esse produto vai zerar. Então, o F é 0. E o G é a norma ao quadrado desse cara, que é φ ao quadrado. Né? Agora, quem é o normal? Bom, o normal vai ser 1 sobre a raiz de EG menos F ao quadrado, vezes o produto vetorial aqui desses dois vetores. Então, esse quociente, no caso, é raiz disso aqui vezes raiz disso aqui, ou seja, φ vezes raiz de φ' ao quadrado mais 1. E o produto vetorial vai dar o que? A primeira coordenada é esse vezes esse, menos esse vezes esse. Então, é menos φ cosseno θ, menos esse vezes esse, menos esse vezes esse. Então, apareceram 3 sinais de menos aqui, então acho que isso vai dar menos φ vezes seno θ. E o último produto é φ' cosseno ao quadrado, mais φ' seno ao quadrado, ou seja, φ' é o resultado da soma, tá bom? É claro que essa função φ aqui é positiva, né? Ou seja, a curva perfil está aqui nesse semiplano, x positivo. Então, eu extraí a raiz quadrada do φ ao quadrado, deu realmente φ, né? Não menos φ. E esse φ cancela com esses φ's aqui. Então, o normal dá esse vetor, tá bom? Agora vamos calcular a segunda forma fundamental, né? A gente precisa calcular a primeira e a segunda forma fundamental a fim de calcular a curvatura média. Então, para calcular isso, eu calculo x SS, que é φ duas linhas cosseno θ, φ duas linhas seno θ, 0. Calculo x Sθ, que é menos φ' seno θ, φ' cosseno θ, e 0. E calculo x θ, que é menos φ cosseno θ, menos φ seno θ, 0. Tudo bem? Então, como resultado dessa conta, a gente pode calcular os coeficientes da segunda forma fundamental, calculando os produtos internos desses vetores com o normal. E isso, no caso, vai dar o quê? Então, certamente eu vou dividir aqui por 1 mais φ' ao quadrado. E o numerador vai dar o quê? Então,
menos φ duas linhas, cosseno ao quadrado, menos φ duas linhas, seno ao quadrado, isso dá menos φ duas linhas. E zero. Acabou aqui. Agora o F. Então, é o produto interno desse com esse. Então, aqui eu tenho mais φ' cosseno seno, menos φ' seno cosseno. Então, dá zero. Mais zero. Então, F deu zero. E o último é... Bom, também tem o quociente. 1 mais φ' ao quadrado. E aqui eu tenho o quê? Mais φ, cosseno ao quadrado, mais φ, seno ao quadrado, ou seja, φ. Tá bom? Certo, então agora eu preciso calcular o H. Qual é a fórmula do H? 1 meio de E maiúsculo mais G. Não, G maiúsculo mais G E maiúsculo menos 2 F dividido por G menos F ao quadrado. Agora o F maiúsculo é zero, né? Então, aqui, é essa divisão aqui que eu preciso fazer. Então, tem dois termos, né? Um aqui é o E sobre E maiúsculo, que cancela o G com G. E o outro é G minúsculo sobre G maiúsculo, que cancela o E com E. Então, é isso que eu preciso calcular, certo? E eu quero impor a condição de ser mínima. Então, observe que isso aqui é zero, se somente se, E vezes G, mais G vezes E, é igual a zero. Assim, a superfície é mínima, se somente se, vamos substituir, né? Então, aqui é menos φ duas linhas divididos por raiz de 1 mais φ' ao quadrado vezes o G, que é φ ao quadrado, mais o G minúsculo, que é φ sobre raiz de 1 mais φ' ao quadrado, vezes o E maiúsculo, que é 1 mais φ' ao quadrado. Então, manipulando essa expressão, o que a gente obtém, né? Então, a gente pode multiplicar tudo aqui por esse denominador. E pôr em evidência, deixa eu tentar pôr em evidência o φ duas linhas, né? O φ duas linhas, então vai ser igual a eu acho que é 1 sobre φ vezes 1 mais φ' ao quadrado. Exatamente. Certo? Então, essa é a EDO aqui de segunda ordem, não linear, né, que a gente precisa entender. Aí tem o truque para integrar essa EDO, né? Qual é o truque?
Oi? Parentesa pelo primeiro grau? Não, não, eu acho que isso... Acho que isso não seria uma boa ideia. Ah, Porque esse 1 mais fininho ao quadrado. ah, entendi. Viraria 1, né? Mas aí isso mudaria várias outras coisas que eu não sei nem prever o que aconteceria. Mas o truque eu acho que é o seguinte, né? Porque, observe aqui, né? 1 mais φ' ao quadrado, quando eu derivo, dá 2 φ', φ 2 linhas. Certo? Então eu vou multiplicar aqui por 2 φ', né? E aí eu vou ter qual equação? 2 φ', φ 2 linhas. Eu posso até dividir aqui, né? Igual a 2 φ', φ. Agora a coisa está melhor, porque aqui eu tenho uma coisa que eu sei integrar, né? Essa derivada do log da φ. E aqui também, porque é a derivada do log de 1 mais φ' ao quadrado. Né? O numerador aqui é a derivada do denominador. Então você vai fazer uma manipulação. Essa manipulação está explicada, né? No capítulo sobre mínimas do Manfredo. Deixa eu só enunciar aqui o resultado final, que é o seguinte: a função φ de z, φ de s, né? Era o meu parâmetro, o nome dele era s. Então, φ de s é igual ao seguinte. Então, veja, eu tenho duas constantes que são livres, né? Porque é minha DO de segunda ordem. E onde aparecem essas constantes? Aqui. Então, elas aparecem como lambda. A função é cosseno hiperbólico de s sobre lambda mais uma constante μ, onde lambda é maior que zero e μ são constantes. Quaisquer, né? Sendo que o lambda é positivo. Tá bom? Então, o perfil, né, é dado essencialmente pelo cosseno hiperbólico. Né? Então, o cosseno hiperbólico, vocês já encontraram essa superfície, né? O cosseno hiperbólico de S é uma função assim, né? E a revolução é o catenoide. Certo? Do exercício da lista 3, né? Eu acho que ficou 4. Então é isso. Então, encontramos a fórmula, né, de uma superfície mínima de revolução. Agora, vamos tentar interpretar essas duas constantes que apareceram, né? Então, qual é o efeito aqui na fórmula, né, dessa constante μ? Ela translada onde está o gráfico, né? Então, o S igual a zero é o cosseno do μ. Então, se eu quero esse ponto aqui, que é o mínimo, né, do cosseno hiperbólico, eu tenho que botar, não sei, menos μ sobre lambda para isso daqui dar zero e o cosseno hiperbólico dá 1. Né? Então, o que eu fiz foi uma translação no eixo vertical. Certo? E translações são movimentos rígidos. Né? E movimentos rígidos preservam a primeira e a segunda forma fundamental. Então, preservam o vetor curvatura média. Né? Então é natural, né? É até esperado, né, que a nossa conta desse uma coisa assim. Né? Porque se eu traslado uma superfície
de revolução ao longo do eixo de revolução, eu tenho uma outra superfície de revolução. Se a inicial é mínima, a final também é mínima, né? Então, ela também apareceria. Então, esse fator aqui está explicado. Agora, e esse fator aqui, esse lambda? Esse lambda também tem uma explicação geométrica, que é a seguinte. O que acontece quando você dilata o espaço, né? Você tem a superfície regular, escolhe um fator lambda e multiplica os pontos da superfície por lambda. Como isso afeta a primeira e a segunda forma fundamentais e as curvaturas? Bom, então, deixa eu ver se tem um jeito fácil de convencer vocês o que acontece. Vamos pensar no caso da esfera. Porque quando eu dilato uma esfera, eu obtenho outra esfera, né? Então, se eu tenho uma esfera de raio R e dilato por lambda, o raio passou a ser lambda R. O que aconteceu com a curvatura gaussiana? Qual é a curvatura gaussiana de uma esfera de raio R? 1 sobre R ao quadrado, né? Então, a curvatura gaussiana foi multiplicada por 1 sobre lambda ao quadrado. Mas a curvatura média é 1 sobre R, né? E é linear em E, então foi multiplicada por 1 sobre lambda, né? E isso dá para ver também pela fórmula, né? Por essa fórmula aqui, né? Porque se eu multiplico aqui por lambda, esse elemento de área vai ser multiplicado por lambda ao quadrado. É o elemento de área. E esse elemento de área aqui... Bom, não vai ser um pouco chato de analisar, não sei se vai ser fácil de explicar. Mas enfim, o que eu estou tentando, não vou convencer vocês, mas vou afirmar é que quando você multiplica por lambda, as curvaturas principais são multiplicadas por 1 sobre lambda. Então a curvatura média é multiplicada por 1 sobre lambda. Em particular, se eu começo com uma mínima e dilato, eu tenho outra mínima. Agora, a dilatação não destrói a propriedade de ser superfície de revolução. Se eu começo com uma superfície de revolução ao redor do eixo Z e dilato ela, eu tenho uma outra superfície de revolução. Se a primeira é mínima, a final também é mínima. Tá bom? Então, isso é o que explica esse fator aqui. Tá? Esse lambda de dentro parece que não faz diferença. Não, esse lambda de dentro também é o mesmo. Ele é importante, ele aparece ali necessariamente pela seguinte razão, né? Quer dizer, eu estou... deixa eu talvez introduzir uma notação aqui. Deixa eu chamar isso aqui de C lambda. O catenoide, né, correspondendo ao lambda, faz um μ igual a zero. Como é que é a fórmula, né? Cosseno hiperbólico S sobre lambda, cosseno θ, lambda, cosseno hiperbólico S sobre lambda, seno de θ e S, né? Esse é o conjunto, esse catenoide aqui. Esse lambda, aliás, tem um significado geométrico, né? Como μ é zero, cosseno hiperbólico de zero é 1. Então, 1 vezes lambda, lambda. Então, esse lambda aqui, ele mede o tamanho desse pescoço, né, do catenoide. Mas então, vamos entender então o que acontece quando eu multiplico os pontos de lambda, os pontos do catenoide C1, lambda igual a 1, por lambda. Eu quero argumentar que é esse conjunto aqui. Então, como é que é esse conjunto? Então, esse é o conjunto dos pontos da forma lambda vezes cosseno hiperbólico de S cosseno θ, cosseno hiperbólico de S seno θ e S. Certo? Né? Esses são os pontos do C1. Multipliquei todos por lambda.
Aqui o parâmetro S e θ estão variando com qualquer número real, né? Aí você vê a substituição que eu tenho que fazer, né? Porque quando eu multiplico lambda na última coordenada, vai aparecer lambda S. Então, se eu chamo S tio igual a lambda S, né? O que vai aparecer? Lambda cosseno de S tio sobre lambda. Ficou faltando um lambda nas entradas. Oi? Ficou faltando um lambda nas entradas. Quais? Aqui ou aqui? Aí. Aqui? Isso. Não, o lambda ele está multiplicando. Esse aqui é o C1, né? Isso. Aí eu multipliquei todos os pontos por lambda. Mas eles já estavam antes também, né? Quando pegaram o lambda. Né? É lambda cosseno hiperbólico. Não, mas o C1 não tem lambda, né? O lambda é igual a 1. Ah, tá. O C1 é o lambda igual a 1, né? Tá bom. Então esse cara é o C1. Aí se eu multiplico C1 por lambda, estou multiplicando todos os pontos por 1. Mas veja aqui que a última coordenada é lambda vezes S, não é S. Então eu faço uma mudança de variáveis. Essa aqui que eu escrevi. Então aqui que era S virou S tio sobre lambda, né? Aqui que era S virou S tio sobre lambda. E o último, lambda S, é o S tio. Então tá aí, né? É o mesmo conjunto de pontos. Então, realmente, esses catenoides são relacionados por dilatação. Tá bom? E é isso. Então, de fato, eu provei uma parte dessa proposição. Eu posso deixar vocês pensarem os detalhes com calma. Mas a proposição é a seguinte, né? O catenoide C1 é a única superfície regular mínima que é fechada conexa e mínima em R3 de revolução. A menos de dilatações e o movimento rígido que traz o eixo de rotação até o eixo Z. Tá, faltou uma afirmação. Exceto... A frase não ficou boa, né? O catenoide é a única superfície regular fechada conexa de revolução. Que não é plano intersectando o eixo de revolução ortogonalmente, né? Tá bom? Então é a caracterização das superfícies mínimas de revolução. Dado o eixo de revolução, só tem duas possibilidades. Ou você é o plano ortogonal a esse eixo, ou você é o movimento rígido, né, desse catenoide, talvez combinado com uma dilatação. Tá bom? E ali a hipótese fechada é o que garante assim, que eu não estou falando de pedaços, né? Pedaços do catenoide, abertos do catenoide ou abertos do plano, seriam possibilidades se eu corto aquele fechado, né? Então aquele fechado é como se dissesse, eu peguei o ponto, a EDO, eu fui resolvendo até onde eu pude, né?
E aí são duas possibilidades, né? Se eu começo num ponto com um vetor tangente horizontal, a solução vai ser o plano. Se eu começo em qualquer outro ponto com outra direção, a solução vai ser um catenoide passando por aquele ponto, tangencialmente àquela direção. Tá bom? Então são as duas possibilidades. Então é isso. Então achamos um objeto interessante. O catenoide é um objeto bem legal, né? E só para fazer um desenho aqui junto, né? Só para vocês entenderem o que está acontecendo quando o lambda muda, né? Isso é interessante, né? Produzimos uma família, um parâmetro de superfície, né? Então é interessante entender como elas estão variando com o parâmetro. Então, como eu observei, esse lambda aqui, ele dá o tamanho do pescoço, né? Se o lambda decresce, aí o catenoide se estreita assim e segue dessa maneira. Se o ângulo aumenta, então ele se alarga, né? E vai dessa maneira. Tá? Então, quando o lambda vai para infinito, ele foge, né? E quando o lambda vai para zero, ele se estreita aqui, o pescoço colapsa, né? Num ponto. Tá? É interessante também entender o que acontece... será que eu faço essa análise agora? E aí, estão interessados no catenoide? Deixa eu fazer uma análise aqui sobre o que acontece quando o lambda vai para zero. Deixa eu apagar isso aqui. Então eu tenho, né, aqui nessa região aqui, né? Eu posso escrever. Bom, eu estou descrevendo aqui essa função, esse gráfico aqui, né? Essa curva aqui como gráfico sobre o eixo Z. Mas longe aqui do pescoço, eu posso desenhar expressar, né, cada um desses pedaços como gráfico sobre o eixo X, né? E é isso que eu quero fazer para analisar como é o comportamento desses catenoides, né, no infinito. Então, vamos fazer a conta aqui. A conta que eu quero fazer é isolar o x como função... Não, o z como função do x, né? Então, aqui eu escrevi x igual a lambda cosseno hiperbólico de z sobre lambda. E eu quero fazer o contrário, escrever z como função de x. É claro que não tem unicidade, né? Eu tenho duas folhas, né? Eu vou ter um gráfico mais alguma coisa, menos alguma coisa. Então, vamos fazer a conta aqui, né? Como é que é? X igual a lambda, o que é o cosseno hiperbólico? É elevado a z sobre lambda mais é elevado a menos z sobre lambda. Concordo? Certo, então vou multiplicar tudo por e elevado a z sobre lambda. Então vai ter 2 sobre lambda x e elevado a z sobre lambda igual a e elevado a z sobre lambda ao quadrado mais 1. Aí isso ficou uma coisa quadrática aqui. Isso é bom porque a gente sabe resolver polinômios de grau de equações quadráticas, né? Mais 1 igual a 0. Então, e elevado a z sobre lambda é igual a o que? Menos x sobre lambda. X sobre lambda, mais ou menos raiz de x ao quadrado sobre lambda ao quadrado, menos 1.
Então, isso aqui deu o quê? Menos x sobre lambda, mais ou menos, 1 sobre lambda, raiz de x ao quadrado, menos lambda ao quadrado. O que está coerente, né? Porque x tem que ser maior que lambda, x tem que ser maior que lambda, para a gente escrever, né? Como gráfico, né? E aí passa o log disso. Então, isso vai dar log, é z sobre lambda. Então, z lambda, log de 1 sobre lambda, raiz de x ao quadrado menos lambda. Bom, mais ou menos, né? Certo. Então é algo assim. Espero que eu não tenha errado nenhum sinal. Errei algum sinal? É menos b, a forma de baixo é mais aqui, não? Pois é. Estava preocupado dando um log negativo, né? Não pode, né? Esse exponencial. Então, agora sim, agora sim. E agora eu acho que tanto mais como menos dá um log de um número positivo, porque esse número aqui é menor que x, né? Então acho que está certo. Certo, então essas são as duas folhas, né? A de cima e a de baixo. E observe como é o crescimento, né? É tipo um log. Né? Então, se eu fixo lambda, esse gráfico aqui está crescendo como um log. Em particular, é mais devagar que linear. Né? Ou seja, se eu traço uma reta aqui, qualquer reta, e a partir de algum momento o gráfico vai ficar por baixo dessa reta. E outra observação é que se eu fixo um x, e faço lambda ir para 0, né? Ou seja, se eu colapso aqui o pescoço do catenoide, isso aqui converte para 0. Né? Porque vocês conseguem ver? O lambda, aí você está calculando o limite de lambda log de 1 sobre lambda, quando lambda vai para 0. E usando o L'Hopital, acho que isso dá 0, né? Então é isso. Então qualquer compacto que você olha aqui fora do pescoço, né? O C lambda, quando o lambda vai para 0, vai convergir para o plano. Né? Porque aqui é a altura do gráfico, né? Z igual a... Escrevi essa folha como gráfico no eixo Z. Então quando o lambda vai para 0, ele colapsa num plano. É um colapso interessante, né? Quer dizer, fora... Eu colapsei numa outra mínima, no plano. Colapsei graficamente fora da origem, né? Qualquer compacto fora da origem, o colapso foi uma sequência de gráficos convergindo para o plano, mas na origem isso não aconteceu. E não aconteceu porque, dá para imaginar por quê, né? Houve uma concentração de curvatura aqui. A segunda forma fundamental aqui no NEC, ela é não zero e está convergindo para mais infinito ao longo dessa sequência. Então foi por causa da curvatura que esse colapso aconteceu. Tá bom? Então essa é a análise da família dos catenoides. Né? E quando o lambda vai para infinito, aí é fácil de entender, né? O catenoide está se afastando, né? Porque o NEC
está indo para infinito, então todo o resto está indo para infinito. O pescoço está indo para infinito, então todo o resto está indo para infinito. Então é isso. Então, outro exemplo que é muito famoso é o exemplo do helicoide. Como é que é o helicoide? Você pega aquela hélice circular que a gente definiu na aula 3, né? Ou seja, aquela curva em R3 que você obtém girando uma régua, né? Horizontalmente e subindo essa régua, ambos os movimentos com velocidade constante. Velocidade angular constante e velocidade vertical constante. E aí você tem essa curva. Agora você completa isso numa superfície, traçando a reta que contém o ponto da curva e é horizontal, passando pelo eixo. Então isso dá o helicoide. É um pouco difícil de desenhar. E aí você tem que imaginar a reta subindo aqui, né? Ops, mas não são retas todas saindo da origem, não. São retas que sobem junto também. Então desastre. É difícil de entender. É difícil de desenhar, mas não é tão difícil de escrever a fórmula para isso. Tá? Porque a hélice, você roda horizontalmente e sobe com velocidade constante. Aí você quer, isso é a hélice, né? Aí você quer ligar isso com a reta, a altura θ, que é vertical. Então eu acho que a fórmula é só essa aqui mesmo. Na altura fixa, vamos chamar em vez de θ z, para z fixo, né? Isso aqui é uma reta horizontal na altura z. Acho que tá certo. Acho que essa é a fórmula, sim. Não é muito fácil provar que o helicoide é mínimo, não. Bom, as contas são longas. Se você vai usar a definição, né? Mas, enfim. Isso também é um exemplo que está bem trabalhado lá na seção sobre mínimas do Manfredo. Aí tinha uma outra coisa que eu já tinha planejado talvez falar hoje. Mas acho que eu vou... Para deixar a discussão um pouco mais autocontida, eu vou começar só na aula que vem. Tá? Então, deixa eu só observar, então, duas coisas, né? Esse problema que eu mencionei aqui do Platô, né? O Platô foi um físico, como eu disse, trabalhando no século XIX, mas um problema parecido já tinha sido formulado pelo Lagrange, né? E foi inclusive no trabalho que o Lagrange introduziu essa ideia, né, de estudar um problema variacional, quer dizer, um funcional definido num espaço de superfície, num espaço de curvas, como? Fazendo variações unidimensionais e calculando a primeira derivada. Nesse trabalho, ele introduziu esse método e observou que esse método poderia ser usado para esse problema, ou seja, eu tenho uma curva que é um gráfico sobre o plano, considero todos os gráficos, tá? Acho que no bordo eles descrevem a curva dada, e minimiza a área
dentre todos esses gráficos. Então foi esse o problema que ele propôs, né? É um pouco mais restrito do que o que a gente falou antes, né? Porque era dado uma curva, considerado todas as superfícies. Não, aqui ele só está considerando curvas que são gráficos e superfícies que são também gráficos. Aí o Lagrange fez as contas dele, né? Mostrou que o método dele funcionava naquele caso e dava uma certa equação. Aí ele observou, bom, a única solução dessa... Bom, as funções lineares são solução dessa equação, funções lineares descrevendo planos. E ele parou por aí. As pessoas riem disso, mas, bom, o Lagrange não estava pensando num problema, né, específico, ele estava pensando num problema muito mais geral, que é esse método de como deduzir essas equações. A equação das mínimas só apareceu ali porque era um caso particular. E eu não ria do Lagrange por não ter encontrado mais exemplos, ele não estava pensando nisso. Mas aí demorou muito tempo para as pessoas encontrarem mais exemplos, né? Então, ainda no século XVIII, né? 1700, né? As pessoas conheciam o catenoide, conheceram o helicoide, né? O helicoide eles conheceram, acho que impondo realmente a restrição de que a superfície mínima é folhada, né, por retas, né, é constituída por retas. E demorou muito tempo, uns 50 anos, até que descobrissem outros exemplos. E aí eu vou contar mais sobre isso na próxima aula, tá bom? Então é isso. Então até segunda.